Presidente, falando em prioridades, o governo do presidente Lula estabeleceu como prioridade para esse primeiro semestre, por exemplo, a reforma tributária, que o senhor também já mencionou algumas vezes, que é uma pauta muito importante. E tem também nessa linha de reformas a administrativa. Estou citando essas duas, por exemplo, a reforma tributária no lado, ela foi adiada algumas vezes a votação, acabou deixando mais para o futuro, vai voltar à discussão. Queria saber do senhor, que tem acompanhado as conversas com as lideranças, tem ambiente no Congresso Nacional para que seja aprovado ainda este ano a reforma tributária e a reforma administrativa, por exemplo? Daria para dizer que há ambiente para que ela seja pautada, discutida e votada no Congresso Nacional? A reforma tributária é a reforma mais complexa que existe, ela que mais conflita interesses, interesse do público contra o privado, no público mesmo, divisão de posições de estados com municípios, de municípios maiores com municípios menores, então ela tem muita divergência. O que nós fizemos nos últimos anos foi um trabalho de amadurecimento da reforma tributária, tanto na Câmara com a PEC 45, quanto no Senado com a PEC 110, e nós fizemos diversas audiências públicas, ouvimos todos os setores da economia, todos os setores públicos, para poder chegarmos a um denominador comum de uma melhor reforma para o Brasil. Ela só não se concretizou na legislatura passada porque, de fato, a opção do governo federal, no governo anterior, foi de apostar na reforma do imposto de renda e não numa reforma do estabelecimento de imposto único no Brasil, que é o objetivo da PEC. Quando o governo Lula assume e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirma que a prioridade é a reforma tributária e que são as PECs 45, 110 de Câmara e Senado, é o reforço realmente que precisava para o Congresso Nacional concretizar essa reforma tributária no Brasil. Então eu tenho muita confiança nos próximos meses, que até no próprio primeiro semestre, nós possamos fazer a reforma tributária no Brasil, com o estabelecimento de um agregado, de uma simplificação, uma desburocratização do sistema tributário, colocando fim a essa guerra fiscal que é muito nefasta entre entes federados, estabelecendo o máximo de justiça social possível, que possa ser uma reforma que atraia investimentos para o Brasil e que não afugenta investimentos para o Brasil. Então, eu acredito muito na reforma tributária, concomitantemente a o marco fiscal, que será encaminhado pelo governo federal, em substituição ao teto de gastos públicos, porque também é muito importante que nós tenhamos um instrumento de responsabilidade fiscal, de contenção, de gastança pública desenfreada, porque o Brasil não suporta isso. Em relação à reforma, qualquer nome que se queira dar ao enxugamento da máquina e do Estado para tornar o Estado mais eficiente, nós precisamos fazer. Não um Estado mínimo, que alguns defendem, que eu acho que não é nem injusto que nós façamos essa defesa, porque o Brasil é cheio de carências e deficiências de educação, de inclusão e deficiências sociais, seria egoísta pensar no Estado mínimo para o Brasil. Mas um Estado necessário, que enxugue privilégios, que enxugue e combata desperdício de dinheiro público, que evite substituição e superposição de atribuições de órgãos. Então, eu acho que essa é uma lógica fundamental e necessária para o Brasil, porque como o nosso orçamento é muito engessado e muito vinculado, a forma que nós temos de ter mais dinheiro para investimento, mais de dinheiro para atividade fim, para desenvolver política pública em favor do cidadão, é realmente enxugando a máquina pública, especialmente a atividade meio, que não gera, às vezes, um reflexo visível para a população. Então, eu acredito nessas grandes mudanças e de um Congresso Nacional que fez reforma trabalhista, que fez reforma previdenciária, que fez teto de gastos, que fez reforma política, que fez marco do saneamento, que fez autonomia do Banco Central, que fez uma lei do gás, que fez o marco legal de ferrovias, que fez o marco legal do sistema cambial, que fez a Sociedade Anônima do Futebol para poder profissionalizar o futebol brasileiro, um Congresso Nacional reformista, um Congresso Nacional progressista. Então, nós vamos manter essa lógica e acredito muito que a gente possa ter boas transformações no Brasil.